bem-vindos. Estamos aí para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. E hoje, então, a gente vai começar a nossa super live falando sobre um tema muito especial. O pessoal pediu bastante, então a gente resolveu adaptar aí de última hora e fazer essa live falando sobre o concurso público do SAMU. É um que está vigente no momento, né? É um concurso que está aberto, está com o edital aberto. Eu acho que, salvo engano, já até encerrou as inscrições. Mas, tá? É um concurso que vai acontecer aí nos próximos dias. E é da região aqui próxima de onde a gente mora, aqui, região de Cascavel. E aí o pessoal pediu bastante, alguns alunos aí do Grupo da Mais Brasil vão fazer esse concurso. E aí pediram umas dicas e a gente resolveu fazer então a live hoje falando sobre o edital, falando um pouquinho sobre o edital, para que vocês entendam um pouquinho mais como que funciona o edital de um concurso público para o SAMU, beleza? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná. Hoje também acompanho o quadro de instrutores do SAMU e aqui no Grupo da Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica e da equipe de instrutores. É isso aí, galera. Muito raramente, mas de vez em quando eu vou a campo também e participo das aulas práticas. Aí, Francisco Beltrão, região de Coronel Vivida também, eu já estive em algumas aulas práticas aí com a galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o concurso público do SAMU na região oeste, que é administrado pela empresa Consamu, tá? Então, a empresa Consamu que administra o SAMU da região oeste e abrange ali uma grande quantidade de municípios, eu nem sei exatamente quantos municípios abrange a região do Consamu. No entanto, a gente tem aqui as cidades onde tem vagas abertas, onde tem apenas cadastro reserva e tal. E a gente vai explicar um pouquinho como que funciona esse concurso da região de Cascavel. Então, beleza, galera? Vamos lá, então. Antes de mais nada, é legal, muito legal da sua parte, quando você dá o joinha, né? Deixa o like aí no nosso vídeo. E também quando você se inscreve no canal e quando você assistir no sininho de notificações, tá? Para você receber vídeos sobre atendimento pré-hospitalar ou dicas ou vários assuntos aí relacionados ao atendimento pré-hospitalar. Durante o dia, durante a semana, quando você menos espera, tem um videozinho ali passando um pouquinho de informação sobre a PH. Legal? Então é bacana quando você se inscreve, você deixa seu like se você curtiu o vídeo, obviamente, né? E também ative o sininho de notificações para que você fique a par. E muito legal também quando você segue o Grupo da Mais Brasil nas redes sociais. É isso aí. Acompanha pelo Instagram, acompanha pelo TikTok, acompanha pelo YouTube. E aí você está sempre bem informado sobre atendimento pré-hospitalar. Legal, galera? Olha só, concurso aberto então. Logo, logo vai ser a prova, salvo engano, acho que é dia 30, alguma coisa assim. É a prova escrita da região de Cascavel, aí do SAMU. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas aqui. E no slide número 2 aqui, no slide que a gente vai começar a falar, vai falar sobre as vagas, tá, galera? Então, na abertura aqui já tem as vagas para Cafelândia. Olha só, Cafelândia é uma cidade do oeste do Paraná. Então, para Cafelândia, iniciando aqui no cantinho, vocês vão ver no slide ali, emprego público. Então, lotação inicial para enfermeiro, né? Lotação inicial é no hospital, são apenas cadastro reserva. Aí vocês vão ver ali que aí tem para ampla concorrência, né? Cadastro reserva, para portadores vaga reserva, né? Para portadores de algum tipo de deficiência, tá? E também tem no cadastro geral, enfim, tem vários tipos de vaga ali. E aí tem, na sequência, então, tem o salário, tá? Esse salário é o base, tá, galera? Quando fala ali salário, é o base mais benefícios, tá? Então, o salário do enfermeiro hoje, nesse edital que abriu, ele inicia com 4.123,09 centavos, tá? Mais benefícios, tá? E a carga horária são de 40 horas semanais, tá? Exige, né, escolaridade de ensino superior, né, em enfermagem. Na sequência, então, tem 3 vagas para farmacêutico, tá? Para Cafelândia. Tem 3 vagas para farmacêutico na ampla concorrência.
Nas demais, só cadastro reserva, tá? Farmacêutico, então, é também início lotação no hospital. E o salário inicia com R$ 3.804,76 mais benefícios. São 40 horas semanais também e também exige ensino superior em farmácia. Na sequência tem cadastro reserva apenas para fisioterapeuta, tá? Apenas cadastro reserva para fisioterapeuta. Salário inicial R$ 3.070,87 mais benefícios, 30 horas semanais, ensino superior em fisioterapia. Na sequência tem técnico em farmácia, então em lotação inicial do técnico em farmácia em hospital, apenas cadastro reserva também, não tem nenhuma vaga aberta. Salário inicial em R$ 2.097, mais benefícios, 40 horas semanais, curso técnico em farmácia. Na sequência então tem o técnico em enfermagem, tem 11 vagas na ampla concorrência, nas demais tem mais uma vaga para cada uma dos portadores ali. E aí tem totalizando então 13 vagas mais cadastro reserva. Salário inicial, então, o base 2.097 mais benefícios, tá? Lembrando que esses benefícios eles têm que chegar, no caso do técnico de enfermagem, que ele tem que chegar a R$3.000 para totalizar no mínimo 3.000 e alguma coisa ali, 3.100 e pouquinho, que é o valor, que é o base pago hoje para o técnico de enfermagem que trabalha 40 horas semanais, tá? Então, ensino completo, né, ensino médio completo, mais o curso técnico de enfermagem. Na sequência, então, tem para motorista socorrista, ou seja, condutor socorrista. Lotação inicial no Consamu, né, já no SAMU trabalhando. E são só cadastro reserva, não tem nenhuma vaga aberta. E o salário inicial também começa com R$ 2.097, mais benefícios, 40 horas semanais, ensino médio completo, e daí aqueles demais requisitos ali, carteira categoria D e o curso de condutor de veículo de emergência, certo? Na sequência, a gente vai para Capitão Leandro das Marques. Capitão Leandro das Marques tem uma vaga para condutor socorrista, uma vaga então para condutor socorrista, 40 horas semanais, e 3 vagas para técnico de enfermagem. A lotação inicial de ambos no SAMU, tá? Os benefícios a gente já falou, né? 2.097, salário base inicial, 40 horas semanais. Na sequência, Cascavel. Então, galera, Cascavel, para agente administrativo, o salário também começa com 2.097. É só cadastro reserva. Para assistente social, o salário começa em 3.070. Apenas cadastro reserva. Os enfermeiros para Cascavel, a lotação inicial é no SAMU, mas é apenas cadastro reserva, não tem vaga aberta. A gente já falou o salário, né? São 40 horas semanais. Também tem lotação para o hospital, para o UPA aqui, e para um outro hospital aqui, que eu não sei o nome agora. E aí tem apenas cadastro reserva também. Não tem vagas abertas. Farmacêutico também, cadastro reserva. Fisioterapeuta também, cadastro reserva. Médico. Cadê? Cascavel. Médico 12 horas, tá? Médico que trabalha 12 horas no SAMU, ou seja, faz um plantão por semana, 12 horas semanais. Tem 2 vagas, mais cadastro reserva. E o salário inicial do médico, né, nessa situação, então, de 12 horas semanais, um plantão por semana, começa em R$ 6.125,89, 12 horas semanais, ensino superior em medicina, tá? Aí tem médico 24 horas, também para trabalhar no SAMU, né, não é em hospitais nem UPA, também no SAMU. Tem mais 5 vagas e mais uma para cada uma das demais da concorrência, totalizando 7. Agora sim, o salário é R$ 12.251,79, 24 horas semanais, ou seja, 2 plantões por semana. Legal? Então, Cascavel fechamos. Continuamos em... o brilho da tela? Oi? Quer aumentar o brilho da tela? Não pode. Bem? Não, tá bom. Na sequência, então, a gente vai dar sequência falando sobre Cascavel. Médico, 24 horas SAMU, mais 5 vagas. Na sequência, médico 24 horas no UPA,
cadastro reserva, o salário é o mesmo. Na sequência, para condutor socorrista, então, com SAMU, o salário é o mesmo, apenas cadastro reserva. Rádio operador, apenas cadastro reserva, o salário do rádio operador é R$ 2.097 também, igual do condutor e do técnico. Também 40 horas semanais e também exige ensino médio completo. Técnico auxiliar de regulação médica, uma vaga mais cadastro reserva, o salário inicial do TARM, 1.674 mais benefícios, 30 horas semanais, exige ensino médio completo. Técnico de enfermagem, então, para trabalhar no SAMU, na cidade de Cascavel não tem vagas abertas, apenas cadastro reserva. Técnico de enfermagem para trabalhar no UPA também, 40 horas semanais, o salário é o mesmo, também não tem vagas, apenas cadastro reserva. E para o técnico de enfermagem também são cadastro reserva, também o salário é o mesmo e 40 horas semanais. Na sequência, então, lotação inicial com o SAMU. E aí, técnico em segurança do trabalho, apenas cadastro reserva. O salário do técnico em segurança do trabalho começa em 2.749 e aí são 40 horas semanais também. Na sequência, a gente vai falar sobre a cidade de Corbélia, então, galera. Corbélia não tem vagas, tá? Nem para condutor socorrista, nem para técnico de enfermagem. Apenas cadastro reserva. Cidade de Guaíra. Guaíra não tem vaga para enfermeiro, apenas cadastro reserva. Farmacêutico, cadastro reserva. Médico, 12 horas no UPA, cadastro reserva. Motorista socorrista, então, 2 vagas para Guaíra. 2 vagas para Guaíra. Técnico de enfermagem, apenas cadastro reserva. E técnico de enfermagem do UPA, apenas cadastro reserva. Na sequência, então, Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon, enfermeiro, 1 vaga para enfermeiro. 3 vagas para farmacêutico e Marechal. E para motorista, só cadastro reserva. Para técnico de enfermagem, lotação inicial, UPA e hospital. 12 vagas, mais as amplas concorrentes, mais as demais os portadores, vai totalizar 15 vagas, tá? Totalizando 15 vagas, então, para a região de Marechal Cândido Rondon. Só que a lotação inicial não é no SAMU, tá, galera? É no hospital e no UPA. Dando sequência, então, nas cidades, falando sobre Palotina, galera. Palotina, enfermeiro não tem vaga, apenas cadastro reserva. Médico 24 horas, SAMU, 1 vaga. Motorista socorrista, cadastro reserva. Técnico de enfermagem, 1 vaga, também começa no SAMU. Na sequência, Quedas do Iguaçu. Quedas do Iguaçu, enfermeiro só cadastro reserva. Médico só cadastro reserva. Motorista socorrista, 2 vagas, mais cadastro reserva. E técnico de enfermagem, 2 vagas, mais cadastro reserva. Tá? Isso é para Quedas do Iguaçu. Na sequência, Santa Helena. Santa Helena tem 1 vaga para enfermeiro, mais cadastro reserva. Motorista socorrista, só cadastro reserva. E técnico de enfermagem, 1 vaga, mais cadastro reserva. Tá? Na sequência, Terra Roxa, galera. Terra Roxa do Paraná. Então, motorista socorrista, 1 vaga. E técnico de enfermagem, 1 vaga, mais cadastro reserva também. Todos na condição de 40 horas semanais. Na sequência, então, para Toledo, agente administrativo, 3, 4, 5 vagas para agente administrativo. Assistente social, cadastro reserva apenas. Enfermeiro, apenas cadastro reserva. Enfermeiro UPA, apenas cadastro reserva. Farmacêutico UPA, 1 vaga, mais cadastro reserva. E técnico de enfermagem com lotação inicial no UPA, 12 vagas, mais 2 dos portadores, 14 vagas, mais cadastro reserva também, todos no regime de 40 horas semanais. Na sequência, falando sobre 3 barras do Paraná. Então, 3 barras do Paraná, motorista socorrista 1 vaga, técnico de enfermagem 1 vaga, mais cadastro reserva. Galera, o cadastro reserva significa o quê? Tem muita gente que não sabe o que é cadastro reserva. Cadastro reserva é quando não tem vagas, então você faz a prova igual. Exemplo, quero fazer para tal cidade, mas na minha cidade na cidade que eu quero fazer não tem vaga. Então o que vai acontecer? Faz a prova normal, fica lá classificado, por exemplo, em primeiro lugar, e assim que abrir uma vaga, assim que surgir, dependendo da necessidade do consórcio, então vai ser convocado, ok? Fica na fila de espera. Vamos falar sobre os requisitos, galera. Requisitos, então, para admissão, ou seja, para ser contratado. São os basilares. Esses todos, para todos, tá? Ser brasileiro nato ou naturalizado, qual que é a ideia? Ser brasileiro, né? Nato ou ter naturalização brasileira.
ou gozar das prerrogativas da legislação específica. Ou seja, tem que ser naturalizado. Ter idade mínima de 18 anos, né? Na data da convocação. Estar quites com as obrigações eleitorais, tá? Então, vai ter que comprovar isso mediante certidão negativa de crimes eleitorais. E que está quites com, ou seja, votou em dia, tudo certinho, tem um comprovante de votação. Para os candidatos do sexo masculino, estar quites com as obrigações eleitorais, ou seja, a dispensa do exército. Na sequência, então, no slide número 18, os requisitos para admissão, dando sequência, então, nos requisitos, possuir documento oficial, identidade e CPF. Então, não estar condenado por sentença criminal transitada em julgada e não cumprida. Comprovação com a certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalva expedido pelo cartório criminal. Qual que é a ideia aqui? Não estar respondendo nenhum processo, não ter sido condenado em nenhum processo, ou seja, foi processado, foi condenado, transitou em julgado. O transitou em julgados quer dizer que todas as esferas de recurso já foram usadas, né, no caso, já acabou todas as formas de recorrer, né, e aí a sentença foi transitada em julgado, ou seja, acabou, agora você foi condenado, a pena ficou e aquela pena que você tem para cumprir, então você tem esse prazo ali, que é o prazo de cumprimento da pena, que daí ele fala aqui, transitada em julgado e não cumprida. O que significa? Significa que você foi condenado e não terminou de cumprir a pena ainda. Então, você não pode assumir o concurso público. A partir do momento que você cumpriu o concurso público e a pena o processo foi extinto, então, você pode, tá, participar do concurso público novamente. Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato. Requisitos para admissão, dando sequência, então, não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público, de acordo com o previsto nos incisos 16 e 17 do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, alternados pelas emendas constitucional número 19 e 20. Eu nem sei qual que são esses artigos aqui, eu nem li, mas enfim, fala aqui sobre não estar aposentado. Algumas instituições aceitam pessoa já estar aposentada, um exemplo, técnico de enfermagem aposentado e assumir outro concurso. Outras não, então tem que ler aqui o que está nos incisos aqui, falando então sobre o inciso 16 e 17 do parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal e também as emendas constitucionais número 19 e 20. Não estar em exercício público do cargo de acordo com o previsto nos incisos 16 e 17 do artigo, do artigo 37 também da Constituição Federal, alterado pelas emendas da Constituição número 19 e 20 também, tá? Então, dando sequência aqui, requisitos para admissão. Estar registrado no respectivo conselho de classe. Isso aqui significa que o técnico tem que ter o Corém, o enfermeiro também, o médico tem que ter a sua carteira, o seu CRM, né? Está tudo certinho, tá com tudo pago, o conselho de classe tudo organizadinho para você poder assumir o concurso público. Então, possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do emprego público pretendido. O que quer dizer aqui, então? Que você tem que ter, né, a escolaridade exigida, né, exige, na maior parte dos cargos aqui, ensino médio, alguns superiores, outros ensino técnico, e tem que estar dentro do padrão, então, e também a habilitação. Quando falo em habilitação é para os condutores socorristas, daí tem que ter a habilitação categoria D e o curso de condutor de veículo de emergência. Apresentar os demais documentos solicitados no edital de convocação para admissão do emprego. Então aqui, galera, a gente fez um resuminho aqui, tá? A gente já vai dar sequência, mas a gente só fez um pequeno resumo sobre o edital. Tem muito mais coisa lá no edital e quem pretende participar de um concurso público, então, assim, do SAMU, como esse, tem que olhar todo o edital, galera. O ideal mesmo é você imprimir o edital
pegar folha por folha, ler uma por uma, entender parte por parte, e aí conforme você vai juntando a documentação, organizando tudo, você vai marcando ali com marca-texto, para depois você não se perder e não faltar documento. Se faltar documento na data da convocação, acabou, não perdeu o concurso. Não dá para perder um concurso público que você estudou, se ferrou um monte para passar, e aí acabar perdendo por bobeira ou por falta de documento, né? Então, fica ligado nessa questão aí também, galera. Falando sobre as inscrições, então, o candidato deverá fazer sua inscrição indicando o emprego público e a cidade que está concorrendo à vaga, devendo realizar a prova na cidade indicada, não podendo, em hipótese alguma, fazer a prova em outra cidade. O que quer dizer, galera? Vai fazer a prova, pretende concorrer para uma vaga lá em Capitão, né? Capitão Leão das Marques. Então, você tem que fazer a prova lá, naquela cidade. Pretende concorrer para uma vaga em Quedas do Iguaçu. Você tem que fazer a prova lá na cidade de Quedas do Iguaçu, tá? Então, eu posso falar com bastante propriedade dessa questão aí, porque eu fiz 4 concursos públicos no Consamu. Desses 4, eu passei em 3 em primeiro lugar, passei em 1 em Capitão e 2 em Quedas do Iguaçu em primeiro lugar. Então, realmente, eu posso falar com tranquilidade sobre isso aqui. Mas vamos dar sequência, depois a gente fala sobre isso, então. A inscrição é só pela internet, tá? Exclusivamente pela internet, e tem que, para você validar a tua inscrição, você tem que, né, fazer a inscrição tudo certinho, baixar, então, o boleto, né? Daí você faz o pagamento do boleto, depois que eles receberem a tua inscrição lá, aí a tua inscrição fica efetivada, ok? Então, na sequência, então, o valor das inscrições, tá? Para quem vai fazer o concurso, então, que é ensino médio, né, que exige ensino médio, o valor da inscrição é R$80. Para quem vai fazer para ensino superior, o valor da inscrição é R$150, tá? O candidato que não acompanhar a homologação das inscrições e não estiver na inscrição da homologação, não poderá realizar a prova objetiva. O que quer dizer isso aqui, galera? Exemplo, fiz a inscrição, paguei o boleto, saiu a homologação das inscrições. Qual que é a ideia? Quando sai a homologação das inscrições, significa que todas as inscrições que foram pagas e comprovadas, sai o nome do candidato lá. Se caso você fez o processo certinho e o teu nome não apareceu, você tem um período para recorrer, tá? Esse período dura aí 24 a 48 horas para você entrar com um recurso e comprovando que você fez inscrição, que você pagou tudo certinho e por algum motivo, talvez o banco não enviou, enfim, por algum motivo não deu certo a inscrição. Então você tem que acompanhar a homologação, que é onde sai os nomes dos candidatos que fizeram a inscrição e que foi homologada a inscrição. Tá bom? Se a tua inscrição não for homologada, você não consegue fazer a prova objetiva, tá ok? Na sequência também é responsabilidade do candidato, tá? Fazer a inscrição e acompanhar a homologação e acompanhar todos os avisos conforme vai saindo aqui. Também o local da prova, a data da prova, horário da prova, horário de início, abertura dos portões, fechamento dos portões e tal. Tudo isso também é responsabilidade do candidato acompanhar assim que ele pretender fazer o concurso público. Então ele tem que começar a acompanhar ali todos esses detalhes aí também, tá, galera? Então vamos falar sobre as etapas do concurso público, então. Na primeira etapa, então, do concurso público, é a prova objetiva, tá? É uma prova objetiva de múltiplas escolhas e apenas uma está correta, obviamente, tá? Pode ser que seja uma prova com 4 escolhas ou com 5 alternativas, né? E aí você tem que escolher a verdadeira. Então, é uma prova eliminatória, tá? Se você não atingir a metade da pontuação, você está eliminado. Na sequência, então, consiste na prova de avaliação de títulos de caráter classificatório, tá? Qual que é o caráter classificatório? Assim como na prova objetiva, é classificatória. Quanto mais você acertar, mais bem colocado você vai. E aí, quando fala-se na prova de avaliação de títulos, também, quanto mais títulos você tiver, mais pontos você acumula. E aqui está falando, então, sobre a classificatória para os empregos públicos de assistente social,
contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, técnico em enfermagem, técnico em farmácia e técnico em segurança do trabalho, tá? Então, para esses cargos aqui, tem contagem de títulos, tá? Na terceira etapa, então, da prova, tem a parte física, tá? Então, a prova de aptidão física, de caráter classificatório e eliminatório, para os empregos públicos de enfermeiro, médico, motorista, socorrista e técnico de enfermagem. Então, todos que vão atuar na ambulância, né, que vão para as ocorrências mesmo, os enfermeiros, os médicos, os socorristas, né, os motoristas socorristas e os técnicos de enfermagem, tem a prova física, conhecida também como TAF, que é um teste de aptidão física. Terceira fase, então, consiste em exame médico pré-admissional. Da prova escrita, então, para motorista socorrista, radiooperador, técnico auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem, técnico em farmácia e técnico em segurança do trabalho, é uma prova que ela vai ter 40 questões, tá? E é uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas. Na sequência, então, para quem vai fazer, para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico, é uma prova composta por 50 questões, também com 5 alternativas e apenas uma correta. Lá no slide número 33, então, a gente vai falar sobre a prova, sobre a composição da prova para o motorista socorrista, condutor de ambulância, radiooperador, técnico auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem, técnico em farmácia e técnico em segurança do trabalho. Tá? Para quem vai fazer a prova para algum desses cargos, a prova que consiste em 40 questões com uma pontuação máxima de 100 pontos. Tá? Ela é composta por 5 questões de português, valendo 2,5 pontos cada uma, totalizando 12,5 pontos as questões de português. Na sequência tem matemática, as questões de matemática, 5 questões também, 2,5 pontos cada questão, totalizando 12,5 pontos. Na sequência, então, tem as noções, a prova, né, de noções de ética e cidadania, são 5 questões também, com 2,5 de peso cada uma delas, totalizando 12,5 pontos também. Daí, por último, nós temos a prova de conhecimentos específicos, que são compostas de 25 questões e tem um peso de 2,5 pontos cada uma também, totalizando 62,5 pontos as questões específicas, que vão totalizar 40 questões e vão totalizar 100 pontos, ok? Na sequência, então, para a prova de agente administrativo, tem português, matemática, informática, noções de ética e cidadania, noções de direito constitucional e administrativo. Também são 10 de português, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de noções de ética e cidadania e 20 de noções de direito constitucional e administrativo. Todas elas com um peso de 2 pontos cada uma, totalizando 100 pontos. Na sequência, prova para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico. Uma prova composta por 50 questões, sendo elas 6 de português, valendo 2 pontos cada uma, 4 de matemática, valendo 2 pontos cada uma, 4 de noções de ética e cidadania, valendo 2 pontos cada uma, e 36 questões de conhecimento específico, valendo 2 pontos cada uma, totalizando 50 questões e 100 pontos, ou seja, cada questão vale 2 pontos. Na sequência, então, nós temos as provas de títulos, que serão para os cargos de assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em segurança do trabalho. E nas provas de títulos aqui, conforme no slide número 37, tem aqui os cursos que contam pontos, tá? Então, certificado de BLS, ACLS, ATLS, PALS, PHTLS, AMLS, ATCN, ALSO, FCCS, PFCCS, transporte aeromédico e demais especializações aqui, vão contar 2 pontos cada uma. Mas você pode ter até 10, totalizando uma somatória de 20 pontos. Graduações, então, cada pós-graduação
conta 15 pontos, você pode ter no máximo 2, totalizando 30 pontos. Certidão de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização e resiliência médica, 25 pontos cada uma, contando 2 apenas, totalizando 50 pontos. E daí, a cada 360 horas de experiência, no caso, também conta pontos. Certificado de conclusão de pós-graduação de nível mestrado, né, para o médico, conta 70 pontos, podendo contar um mestrado apenas, totalizando 70. E certificado de conclusão de pós-graduação em nível de doutorado, também para os médicos, né, conta 100 pontos e pode contar até um doutorado, totalizando 100 pontos. Na sequência, então, no slide número 38, vocês vão ver sobre a prova de aptidão física, que é para os enfermeiros que vão trabalhar no SAMU, médicos do SAMU, motoristas socorristas do SAMU e técnicos de enfermagem do SAMU. A prova vai ser realizada em Cascavel, em horário e local ainda a ser publicado no edital, de caráter eliminatório. Olha só, galera, a prova de aptidão física, ela não é uma prova classificatória, ela é uma prova eliminatória. Qual que é a ideia da prova eliminatória? Se você não passar, você está fora. Se você passar, independente de se passar em primeiro ou em último lugar, você passou no TAF, você está dentro. Mantenha a posição em que você estava. Ela só te elimina se você reprovar, certo? Ela não é classificatória, ela é eliminatória. Passou, passou. Continua onde você estava, na classificação que você estava. Não passou, está fora. Legal? Então, somente para os candidatos, somente serão convocados para a prova de aptidão física os candidatos classificados na prova escrita. Ou seja, quem atingirem nota maior ou igual, ou seja, 50 pontos ou mais serão convocados para fazer a prova de aptidão física. Independente se tem 10 na tua frente, mas tu passou, tu tem que fazer a prova de aptidão física. Porque quando você for chamado, se você não fez o TAF, você está fora. Legal? Prova de aptidão física, então, terá as seguintes composições. Primeira etapa, então, teste de resistência física, que é uma corrida. Na segunda etapa, é um teste de agilidade, conhecido como Church-Leroux. E na terceira fase, então, é um teste de força de membros inferiores, conhecido, então, como agachamento. No teste de resistência física, então, serão 2 km em 13 minutos para os candidatos do sexo masculino e 2 km em 16 minutos para os candidatos do sexo feminino, tá? Material utilizado, cronômetro, tentativa uma vez apenas, tá? Só tem uma tentativa para fazer a corrida. Então, você tem que correr 2 km em 13 minutos e tem que correr os masculinos e 16 minutos os femininos em os 2 km também em 16 minutos, tá? Quando eu fiz essa prova aqui, galera, olha só, vou falar para vocês aqui, eu vou parar um pouquinho sobre o edital aqui, vou falar para vocês aqui uma dica. Se for no mesmo lugar que eu fiz, quando eu fiz essas provas, eu fiz essas provas entre 2017 e 2019, tá? A gente corria ao redor de um campo de rugby. E é um campo de futebol americano, sabe? E ao redor tinha pedrisco. Não era pedra brita, não era areia, nada, era pedrisco. E aí aquele pedrisco, o pé não afirma quando você pisa. Então assim, para você que vai fazer o TAF, eu te indico, faça umas corridas na areia, faça a corrida em estrada e chão, faça corrida na grama e no asfalto. Para quando você chegar lá, você está preparado para fazer esse TAF aí. Se for lá nesse mesmo lugar, é bem ruim de correr, tá? É bem ruim de correr. E eu sofri bastante a primeira vez que eu fiz essa prova aí, porque eu não imaginava que era num lugar assim. E aí o pé não afirma direito no chão, porque o pedrisco, o pé meio que escorregava quando eu pisava. E dói bastante as pernas. Então, para quem vai fazer essa prova aí, fica ligado nessa questão aí também. Prova de aptidão física, então, teste de agilidade, conhecido como Church-Leroux. Ele consiste em pegar 2 blocos, um de cada vez a uma distância de 9 metros e 14 centímetros, tá? E deixar no local de ponto de partida, num tempo máximo de 13 segundos para os candidatos de sexo masculino e 15 segundos para os candidatos de sexo masculino. Você tem 2 tentativas. Você será desclassificado e não terá a segunda tentativa se você derrubar o bloco durante o trajeto, pisar na linha ou fazer a passada dos pés de forma incorreta. Como que isso funciona, galera? Olha só, vão ter 2 linhas e essas linhas estarão
geralmente é numa quadra, tá? Elas estão a 9 metros e 14 centímetros de distância uma da outra. O ponto de partida é atrás de uma, você tem que ir até onde que está a outra, passar um pé da outra linha, pegar o bloco no chão, é um bloco de 5 por 5 por 10, um pedacinho de madeira, quadradinho, voltar correndo, passar o pé atrás da linha de partida, é colocar o pé lá, não é pular, colocar o pé atrás da linha de partida, largar o bloco no chão e não jogar, volta correndo aonde você foi da primeira vez, pega o segundo bloco de novo, passa o pé da linha, pega o segundo bloco, volta correndo, é passar o pé da linha, não é pisar em cima da linha, passar o pé da linha, volta correndo, passa o pé novamente pela linha de partida e larga o bloco no chão. Aí encerra o teste. Você tem, né, os candidatos do sexo masculino 13 segundos para fazer isso e os candidatos do sexo feminino tem 15 segundos para fazer isso. Não pode deixar o bloco escorrer da mão durante a corrida, não pode pisar na linha, tá? Tem que sempre passar o pé da linha e não pode fazer a passada de forma incorreta, ou seja, passar os dois pés ou passar pulando, escorregando, não. Tem que colocar o pé lá, pegar o bloco, voltar correndo, passar o pé, colocar do outro lado da linha, largar o bloco no chão, voltar correndo e fazer a segunda etapa. São 2 blocos que você tem que buscar. É um teste realmente de agilidade. Precisa se matar correndo? Não, você tem que fazer concentrado, porque se você errar, derrubar o bloco ou pisar de forma errada, você perdeu. É um teste que exige agilidade e atenção durante esse teste. Na sequência, então, da prova ainda de teste de aptidão física, agora é um teste de força de membros inferiores, ou seja, agachamento. Você vai ter um tempo de 30 segundos para realizar agachamentos, tá? Você vai ter 2 tentativas, mas você tem que atingir no mínimo 20 agachamentos em 30 segundos. Ou seja, tem que fazer no máximo cada 1,5 segundo um agachamento, tá? Então, o certo é fazer um agachamento por segundo, isso para os candidatos do sexo masculino e para os candidatos do sexo masculino, para os candidatos do sexo masculino 20 agachamentos, para os candidatos do sexo feminino 18 agachamentos em um período de 30 segundos. Como que funciona isso? Você vai parar na frente do avaliador, com os pés na largura dos ombros, esticar as mãos para frente, ou assim, e vai agachar. Vai aproximar o máximo possível a bunda do chão, né, a nádega do chão, e subir de pé. Cada vez que você baixa e sobe, conta um agachamento. E aí você vai ter 30 segundos para fazer esse mínimo de 20 para o sexo masculino e mínimo de 18 para o sexo feminino de agachamentos. Tem 2 tentativas, mas o ideal é passar na primeira, porque na segunda você já está cansado e vai dar ruim, né? Então, é bacana que você consiga fazer na primeira. Na sequência, então, resultado final. Os candidatos que prestarão prova escrita objetiva, avaliação de títulos e teste de aptidão física, e forem considerados aptos no teste de aptidão física, serão classificados por ordem decrescente de acordo com o cálculo abaixo. Ou seja, a prova escrita, a prova de títulos e mais o TAF, que é eliminatório. Ou seja, de acordo com a prova objetiva, nota da prova objetiva, mais a nota de títulos e estar apto, então, para depois do teste de aptidão física, tá? Os candidatos com igual número de pontuação serão fatores de preferência em ordem de posicionamento, igual ou superior a 60 anos, tá? Então, se tiver 2 candidatos, um com 61 anos, outro com 30, com a mesma pontuação, o candidato que tem mais de 60 anos assumirá a frente do outro, tá? Está previsto em lei, no artigo 27 da Lei 10.741, no Estatuto do Idoso. O candidato que obtiver maior nota na prova dissertativa quando houver. Então, caráter também de desempate, né? Na questão da idade aqui, os dois são menores de 60 anos, o segundo caráter de desempate, então, é a prova dissertativa, ou seja,
quando tem a prova dissertativa. Na sequência, tem, então, se não tiver nota dissertativa ou não tiver prova dissertativa, ou os dois candidatos continuam empatados ainda, o terceiro critério de desempate, então, é quem fez mais ponto na prova específica. Tá? Na sequência, se não desempatou ainda, quem fez mais ponto em português. Na sequência, não desempatou ainda, quem fez mais ponto em matemática. Na sequência, se não desempatou ainda, quem fez mais ponto na prova de informática, quando houver. Quando houver também, mantendo o empate, noções de ética e cidadania. Quando houver ainda mantendo empate, noções de direito constitucional e administrativo. E se permanecer o empate na prova de avaliação de títulos, quem tem mais pontos de título vai assumir a frente. E se prevalecer ainda o empate, muitas vezes é desempatado daí pela idade, ok? Dando sequência, então, nas atribuições, galera. Nossa, atribuições do motorista socorrista. É bastante coisa, hein? Nossa Senhora. Então, olha só, galera. Motorista socorrista. Então, quem vai prestar o concurso público vai ter que ler isso aqui, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Quem vai prestar concurso vai ler suas atribuições, né? Dirigir o veículo, conduzir o veículo terrestre, efetuar transporte de materiais, vistoria do veículo, efetuar testes de sistema de frenagem, direção, iluminação, sirenes e tal, zelar pelo bom andamento da viagem, zelar pela manutenção do veículo, prestar contas e relatórios, tudo que está relacionado ao condutor socorrista, tá? Tem mais coisa ainda que vai e continua, tá? Competências pessoais, tá? Isso é para todos os que vão atuar na ambulância, tá? Possuir autocontrole e equilíbrio emocional, obviamente, né? Possuir disciplina e responsabilidade, desenvolver digeribilidade para carga viva. O que é isso daí, galera? Para o condutor socorrista que está transportando pacientes. Então, não pode frear bruscamente, não pode acelerar bruscamente. Tem que ter um controle de embreagem e acelerador quando vai fazer a marcha, para a ambulância não dar aquele golpe. Vítima que está sendo transportada em tábua rígida sofre bastante. Direção defensiva, conhecer e respeitar a lei de trânsito, demonstrar zelo pelo material de transporte, demonstrar capacidade e resistência física, obviamente, né, para todos. Manter postura profissional, demonstrar iniciativa e interesse no trabalho, respeitar horário e escala de trabalho, possuir capacidade visual especial. Obviamente que para você assumir o concurso você vai ter que fazer teste de acuidade visual, trabalhar sob pressão, obviamente, demonstrar noções básicas de mecânica, veículo, direção econômica, possuir habilidades para efetuar leitura de cartografias a fim de elaborar itinerários, ou seja, entender mapa quando precisar utilizar um mapa, tá? Daí tem as atribuições do radiooperador, tem as competências, tem as atribuições do TARM, as competências, tem as condições de trabalho, e aí sucessivamente. Para quem vai trabalhar na parte administrativa, vai manusear documentos sigilosos, enfim. E aí também tem os seus pré-requisitos, tá? Então, assim, galera, como eu falei para vocês, eu fiz 4 provas no Consamu. Na primeira eu não passei, tá? Eu não passei porque eu não estudei. Eu não sabia o quão difícil era a prova. Achei que apenas com o curso socorrista eu já estava apto para fazer uma prova de concurso público. Eu fiz essa prova, era uma prova de 40 questões, eu acertei 13, tá? Foi uma vergonha, não passei, tinha vaga, não passei. Aí eu comecei a estudar, estudei durante 6 meses, tá? Estudei durante 6 meses. E aí teve um novo concurso público, do Consamu também. Eu fiz para Quedas do Iguaçu. Primeira vez que eu fiz para Capitão Leão das Marques, que foi essa vez que eu não passei. Depois eu fiz para Quedas do Iguaçu, eu passei em primeiro lugar, tá? Então eu passei em primeiro lugar com 6 meses de estudo, mas 6 meses estudando. Eu peguei 30 dias de férias, na época eu era agente penitenciário, eu peguei 30 dias de férias.
Nesses 30 dias de férias, eu estudei os 30 dias o dia inteiro, tá? Eu só saí dentro de casa um dia, um meio-dia, na hora de meio-dia, para ir almoçar na casa do meu pai, que é do lado, tá? Eu fiquei o restante dos 30 dias dentro de casa estudando, sem sair dentro de casa, tá? Foram 30 dias estudando e mais 5 meses ali trabalhando e estudando. Na sequência, eu fiz a prova e passei em primeiro lugar. Então, assim, valeu o esforço, valeu. Foi bom. Na sequência, nessa situação aí, eu fiz a prova, passei em primeiro lugar, tinha vaga, só que no dia do TAF, eu estava de plantão na cadeia, na delegacia, eu não pude fazer o TAF. Então, fui desclassificado por não ter feito o TAF. Beleza, eu não ia assumir a vaga mesmo, tinha feito só para testar conhecimento. Mais um período ali, uns 5 ou 6 meses depois, teve um novo concurso público, também para capitão, eu fiz para capitão uma das marcas novamente, passei novamente em primeiro lugar, eu já estava com um ano estudando, passei em primeiro lugar, fiz o TAF, passei no TAF, fui chamado muito tempo depois que eu já estava no SAMU Sudeste do Paraná, e ainda, assim, antes de eu fazer o concurso público do Ciruspar, onde eu trabalho hoje, eu fiz mais um para Quedas do Iguaçu, teve ali mais uns 6 meses depois, teve um novo concurso público do CONSAMU, eu fiz novamente, passei em primeiro lugar novamente, na verdade eu passei em segundo na prova objetiva, e daí fui para a prova, pro TAF, no TAF eu passei, o cara que estava em primeiro lugar não deve ter feito o TAF, não passou, não conseguiu passar o TAF, e aí eu assumi o primeiro lugar também na base de Quedas do Iguaçu. E eu acabei não assumindo lá, porque daí logo depois saiu o concurso público para a cidade onde eu moro, né? E aí eu fiz o concurso público lá também, passei novamente em primeiro lugar e assumi o concurso. Então eu tenho uma bagagem bem legal de conhecimento quando eu falo para vocês sobre concurso público. Galera, tem que estudar, não adianta dizer, eu vou lá e vou passar. Só para vocês entenderem, isso faz parte da minha mentoria, mas eu vou dar uma dica para vocês. Para vocês entenderem é o seguinte, no concurso público, vamos pegar uma média de 100 candidatos. Tem 100 candidatos lá, tá? Vamos pegar uma média de 100 candidatos que é mais fácil pra gente somar. 70% não estudou nada, tá? Desses 70%, talvez 1 ou 2 vai passar na sorte, tá? Ponto. Não estudou, é na sorte. 1 ou 2 de 70% vai passar. De 30%, tem lá uma média de 25% que estudou. Um pouco, não muito, tá? Esses aí vão assumir as finaleiras, ou seja, as últimas vagas. Vão passar, mas vão passar raspando, outros não vão passar, tá bom? E aí, tem aqueles 5% que estudaram pra caralho, tipo, estudaram muito, muito. Concentraram, estudaram certinho, estudaram realmente o que cobra, realmente o que é importante, estudaram tudo, tá? E aí, esses que vão assumir os primeiros lugares, tá? Num concurso onde tem 1, 2 vagas, tem que assumir primeiro lugar, tem que passar em primeiro lugar. Não tem segundo lugar, entendeu? Você tem que passar em primeiro. É só cadastro reserva, tem que passar em primeiro, porque é a primeira vaga que surgir é tua, entendeu? Então, assim, para passar em primeiro, passar em segundo, tem que estudar muito, tá? Eu estudei 2 anos para passar em primeiro lugar no concurso que eu fiz. Só que durante esses 2 anos eu fiz mais 4 concursos, num eu não passei, e passei em 3 primeiro lugar, que foram 2 em Quedas do Iguaçu e 1 em Capitão. Então, falo para vocês com bastante segurança, com propriedade e com experiência. Tem que estudar. Não adianta ir na sorte, tá bom? E não adianta, também não adianta, tá? Não é o suficiente você estudar depois que sai o edital, tá bom? Você tem que começar a estudar muito tempo antes do seu edital, tá? Como que você vai estudar muito tempo antes do seu edital? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Português, tá? Prova aqui para motorista socorrista, condutor de ambulância, no caso, né? Rádio operador, técnico auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem, técnico de farmácia e técnico de segurança do trabalho. São 5 questões de português. Cara, você vai pegar português e você vai ver o que cai em português. Cobra muita coisa, tá? Cobra muita coisa, mas vai cair só 5. Mas você tem que estudar tudo, porque você não sabe o que vai cair, certo? Você pega matemática, tem muita coisa em matemática,
mas vai cair só 5. Então você tem que estudar tudo. Noções de ética e cidadania. É muita coisa. Ética e cidadania é muita coisa, tá? Você vai ter lá um monte de coisa que tá falando que vai cobrar. Mas vai cobrar só 5. Tem lá 20, 30 tópicos que fala que vai cobrar. Mas vai cobrar apenas 5, tá? Conhecimento específico. É muita coisa conhecimento específico, tá? Para motorista socorrista, conhecimento específico é legislação de trânsito, multas, placa, mecânica básica, noções de direção defensiva, primeiros socorros, PCR, imobilizações de fraturas, protocolo da RCP, tudo para 25 questões, tá? É muita coisa para 25 questões. Daí cai multa, cai placa, cai multa gravíssima, vezes não sei quanto. É muita coisa para 25 questões. Então não adianta achar que vai na sorte, que vai dar bom, tá? Na sorte já diz, é na sorte. Se der sorte. Se for teu dia de sorte e que é alguma coisa que tu sabe, tu vai se classificar. Vai passar bem colocado? Não, tá? Na sorte ninguém passa bem colocado. É mentira quem fala que passa na sorte bem colocado. Não é sorte. Ou o cara tem uma bagagem de estudo bacana, ou o cara estudou muito para passar bem colocado. Senão não passa. É mentira. Pode até ficar classificado, mas mal, tá? Mal classificado. Português. O que cai em toda a prova de português? Compreensão e interpretação de texto. Toda a prova de português cai. Então, as primeiras 2 questões de português em qualquer concurso público é interpretação de texto ou compreensão de texto. Ou as 2. Toda a prova de português. Matemática. Toda a prova de matemática tem juro simples, juro composto, regra de 3, fórmula de Bhaskara. Sempre tem. Fato. Tá bom? Números inteiros, decimais. O que mais cai ali no português? Que sempre cai, quase toda a prova cai. Juro simples e composto. Números inteiros. Matemática. Na prova de matemática. Sempre cai na prova de matemática. Juros simples e composto. Números inteiros. A área das principais figuras geométricas. Triângulo, retângulo e o triângulo retângulo. Tá? Sempre cai. Quase sempre cai. Juros simples e composto quase sempre cai. Regra de 3 quase sempre cai. Bhaskaras quase sempre cai. Português. Compreensão e interpretação de texto, divisão silábica, homônimos, parônimos e os seus derivados ali, quase sempre cai. Acentuação gráfica, quase sempre cai. Nova regra ortográfica, quase sempre cai. Tá? Então tem que estudar, isso daí tem que ser estudado, é muita coisa para uma questão, e é uma questão de cada uma, galera. Então assim, não adianta dizer que vai na sorte que não vai, tem que estudar pra caralho, não adianta. E os demais, então, nem se fala, noções de ética e cidadania é muita coisa. Tá? Então tem que estudar, beleza? Já falei até de umas coisas que eu falo na minha mentoria aqui, hein? De grátis pra vocês, a mentoria é paga, hein? E é bem caro, na verdade. Brincadeira. Pelo conhecimento que eu passo na mentoria, galera, é barato demais, tá? O conhecimento é bacana demais. O que eu passo na mentoria para os alunos de mentoria, eu ensino para eles como estudar e como eu estudei para passar em 4 concursos públicos em primeiro lugar. Então, se eu estudei dessa forma e deu certo pra mim, dá certo pra ti também. E não adianta dizer que tu vai passar na sorte, que tu não vai. Só se for teu dia de sorte. E nem sempre é, né? Então, vamos parar por aqui? Chega, né? Falamos muito sobre esse edital. É um edital muito grande. Galera, nas últimas páginas ali tem as folhas de recurso, tá? Tem as datas ali no edital. Tem as datas, data de abertura de inscrição, homologação do concurso público. Daí tem a data para inscrição, a data para homologação das inscrições, ensalamento, tudo ali. Geralmente está na última página ali do concurso público, tá todas as datas ali, ou prováveis datas, tá? As datas podem se alterar, mas são as datas ou as prováveis datas, ok? E aí, boa sorte para quem vai fazer o concurso. E eu te espero na próxima quinta, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu! Material no canal. Material no canal, boa. A Erika acabou de me lembrar aqui. Retomamos aqui então, galera, olha só. Esse material que foi apresentado para vocês hoje aqui vai estar disponível no canal, tá bom? É só para quê? Para que você saiba quantas horas trabalha o pessoal da região do Consamu, o salário de cada um
e as cidades e as vagas, as atribuições e tal, legal? Se você vai fazer um concurso público, você tem que baixar o edital inteiro, tá bom? Aqui é só um resuminho. Você tem que baixar o edital inteiro e olhar o edital inteirinho. Não tem como ser diferente. Se você não olhar o edital inteiro, você vai se for na hora de entregar a documentação ou na hora da prova, alguma coisa você vai deixar passar e aí vai se ferrar, tá bom? E aí a gente não pode dar o luxo de perder um concurso público por não ter lido o edital. Nem que você leve meio dia para ler o edital. Eu, quando eu comecei a estudar, eu lia meio dia para ler o edital. Mas eu lia. Fazer o quê? Tem que ler. Legal, galera? Valeu? Agora sim? Posso fechar? Valeu, galerinha. Ó, conteúdo no canal a partir de amanhã, né? Valeu, até mais. Johnny, Eu.